Saudações! Nesta videoaula, que é a segunda da série sobre sistemas fotovoltaicos no Simulink, a ideia básica será mostrar como adicionar outros parâmetros, como por exemplo a potência, entre outros aspectos. Então, feita esta parte de modelagem corretamente, facilmente já pode-se avançar para a interligação com fontes chaveadas e, no caso específico, o conversor boost, assim como outros tipos de conversores que serão objeto de estudo nesta série. Então, relativamente à primeira aula, houve necessidade de resolver alguns aspectos referentes ao PowerGui. Conforme dito, o PowerGui é responsável pelo processamento de dados do sistema. Então, na última aula, recorri ao Solver para poder plotar-se os valores esperados. Então, dizer que isso pode ser resolvido sem uso do Solver, reduzindo o tempo, ok? Este tempo, penso que na última aula foi elevado a -8 ou a -6, então podemos reduzir para -3, -4, e além desse fator, aqui no time stop, ok? Stop time, perdão, podemos colocar em 50 ou um valor superior a 10. Aí já será possível, neste caso, simular sem a omissão da entrada da temperatura, como aconteceu assim no primeiro vídeo. Tanto que se eu simular agora, ok, com esses ajustes, os valores aqui serão mostrados. Então, esse é o primeiro passo que tinha que se resolver, né, relativamente à primeira aula. Agora, como pode-se ver, aqui estão os valores, né? Já não mostra o NaN, que é um sinal de erro, ok? Então, já é uma correção. Então, como sabemos, o módulo fotovoltaico não depende apenas de aspectos ligados aspectos atmosféricos. A resistência de carga também influencia. Por exemplo, aqui, se eu colocar, por exemplo, 9 ohms, não é? Então, vamos prestar atenção que esses valores vão ser alterados, ou serão alterados. Mas por que isso acontece? É que, além do, pode-se ver agora, está a dar um valor, né, que não é possível. Então vou reduzir mais ou menos para 3, ok? Simular novamente para ver se encontramos alguns valores. Ok, penso que a questão do erro vai prevalecendo. Ok, isso é para mostrar que só a resistência de carga já é suficiente para deslocar ou mudar o comportamento do sistema fotovoltaico. Então, colocando em 1, facilmente ele consegue processar sem nenhum problema. Pronto, como o próprio 1 é um valor também aleatório, não é problema. Se formos a ver aqui, ele está a mostrar os mesmos valores, seja para a corrente, assim como para a tensão. Então, isso não precisa deixar assim com certa preocupação. Isto tem a ver mais com as características ou o perfil que nós definimos relativamente ao modo fotovoltaico. O que é importante salientar aqui? É o seguinte, nós temos aqui 3 perfis que o Simulink nos oferece. O primeiro perfil, por exemplo, este que eu selecionei, assumo que a irradiância é constante, o que vai variar neste caso é a temperatura. Neste caso a temperatura varia de 25 a 45. Se eu fizer aqui o plot, neste momento, vamos ver que valores teremos à medida que a temperatura aumenta. Lembrando, mais uma vez, que a temperatura ela afeta no valor da tensão.
quanto maior for a temperatura, menor será a tensão. Pode-se ver aqui. Aqui a vermelho dá para ver que este é o valor da temperatura em 25 graus. Naturalmente quer dizer que teremos maior tensão. Se colocar um outro valor aqui, desculpa, aqui 45, então a tendência desse valor diminuir, digo o valor da tensão. Essa diminuição da tensão vai afetar também o ponto de máxima potência, porque a potência é produto da corrente, assim como da tensão, ok? Então, isto nós podemos fazer várias vezes. Por exemplo, aqui posso modificar para, deixa eu colocar uma outra situação, por exemplo, 20, ok? E plotar. Agora saiu a terceira linha, ou seja, podemos definir vários perfis. Então, a partir desses valores, fica claro que o aumento da temperatura vai diminuir a tensão. Do mesmo modo aqui, se mudar de 45 para 55, por exemplo, a tendência é aquele valor diminuir ainda mais, ok? É isso que está a acontecer. Então, este perfil é tendo em conta que a irradiância é constante, está em 1000 watts por metro quadrado. Então, isto vem nos dar aquela certeza de que, de facto, a temperatura tem uma relação com o nível de tensão e, consequentemente, com o nível de potência. Então, neste perfil aqui, que é o segundo, considero a temperatura constante e faço variar a irradiância. Então, se fizer plot também, terei aqui 3 pontos, ok? Onde também pode-se ver que o ponto de máxima potência, né, existe, ou é tanto maior quanto maior for a irradiância. A irradiância ideal é aquela de 1000 watts por metro quadrado, ok? Então, à medida que a irradiância diminui, a corrente também vai diminuir e, consequentemente, a potência. Então, isso mostra que até o ponto de máxima potência não é um ponto fixo. Qualquer alteração, seja de corrente ou tensão, vai afetar também em relação à potência de saída do sistema ou do conjunto, ok? Então, do mesmo modo, aqui quero clarificar alguns aspectos, como é que nós podemos interpretar os valores aqui lidos. Por exemplo, a nível da irradiância, se eu colocar aqui esta seta, ele vai me dizer o que é aqui. Para obter a corrente de máxima potência, o seu valor será 320 e a este mesmo ponto, ok, a potência será de 122.090 watts por metro quadrado. Então, o porquê desses valores é o que mais ou menos também vou tentar explicar aqui, ok? Isto tem a ver mais com a definição dos perfis e a escolha. Ora, aqui temos a seguinte situação. Neste caso está-se a dizer que, ou segundo esta modelagem, estão a dizer que temos 40 módulos, né, dispostos em paralelo, e esta disposição vai afetar no nível de corrente, como podemos ver aqui. A corrente em circuito aberto de um painel simples é de 64.6 para o modelo que eu escolhi aqui hoje. A corrente no ponto de máxima potência é de 5.76. Agora, o valor para melhor interpretação temos que multiplicar pelo número de painéis em paralelo. Daí que tenho aqui esta expressão, para dizer que os resultados vão mudando só com a alteração de número de módulos em série, assim como módulos em paralelo. Então, este é um dos cenários. Também pode-se modelar considerando apenas um único módulo. É um outro perfil este aqui, ok? Então, isso aí muitas das vezes vai depender da forma como nós queremos ver a dinâmica do nosso sistema,
ok? Então eu vou preferir deixar aqui onde a temperatura é constante, o que varia é a irradiância. Então esperamos aqui encontrar valores de corrente. Eu dizia a corrente que o MATLAB o Simulink vai mostrar será, por exemplo, no ponto de máxima potência será 5 vezes 76 vezes 40. Digo a corrente no ponto de máxima potência. A corrente de curto-circuito será 6,14 vezes 40. Agora, o número em série afeta no nível de tensão, para dizer que a tensão sempre será multiplicada por 10 pela combinação que aqui foi feita. Então, vou aplicar e de seguida, simulando, naturalmente, teremos esses valores que aqui são mostrados. Então, dizia o seguinte, que os parâmetros como irradiância e temperatura, ok? Os parâmetros como irradiância e temperatura são parâmetros meteorológicos, né? Mas além dos próprios parâmetros meteorológicos, o ponto de máxima potência é dependente também do tipo de carga que nós vamos conectar aqui na saída. A razão pela qual, para melhor rendimento do arranjo fotovoltaico ou do conjunto, sempre temos que aplicar ou conectar aqui conversores. Então, vejamos agora, se eu colocar aqui, né, 0,5, vamos ver que valores aqui são mostrados, ok? Então, simulando, ok, os valores mudam, para dizer que o ponto de máxima potência agora também deslocou. Agora, aqui também podemos nos preocupar como é que podemos calcular a potência, ok? Que é também o objetivo desta aula. Então, por exemplo, aqui vou digitar que o seguinte aqui, para este valor de 0,5, né? O valor é aquele. Agora, pelas características, né? Quanto mais nós nos aproximamos de 0,9, né? Por exemplo, por isso que aqui vinha 0,99 ou 0,98, tentamos ou tendemos a encontrar o ponto de máxima potência, onde os valores, seja de corrente, assim como tensão, serão os máximos possíveis e os mais próximos. Podemos ver a partir daqui, ok? Então, dizer aqui que, por exemplo, para esse cenário, eu vou colocar aqui que a tensão no ponto de máxima potência é de 238,5 volts e a corrente, né, será de 243,4, ok? Então, significa que a potência aqui vai ser o produto desses dois valores aqui, ok? Então, aqui esqueci de escrever ampere. Então, como é que nós podemos adicionar aqui a leitura da potência? Fora o valor também mostrado aqui a nível de geral. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou adicionar um outro componente multiplicador. Então, aqui vou digitar, neste momento, product, no sentido de encontrar um multiplicador, este segundo aqui. Ok? Clicando, ele aparece. Ok? Então, está aqui, porque eu quero multiplicar tanto o valor da tensão, assim como o valor da corrente, para poder ter a potência. Então, assim sendo, pegarei aqui, ou posso deixar também daqui, vou dizer, nesta primeira entrada, quero o valor da corrente, nessa segunda entrada, o valor da tensão. Então, também posso adicionar um display aqui, ok? E esse display vai mostrar o valor da da potência, né? Então, assim sendo, ligando aqui agora e simulando, terei esta situação.
Prontos, aqui estão os valores, né? Este é o valor da potência para este cenário aqui desenhado. Então, lembrar que o valor da tensão nós obtemos, né? Ok? Obtemos multiplicando, por exemplo, aqui temos o VPP, este valor vezes 10, e o valor da corrente, esses 5,76 vezes 40. Então, daí que temos valores absolutamente maiores, né? Então, isto é a forma como o próprio Simulink, né, interpreta, ou a modelagem interna do próprio MATLAB processa os dados. Isso é extremamente importante, ok? Aqui mesmo levando uma calculadora, ok? Aqui, muito rapidamente, é só uma questão de eu colocar 243,4 vezes 238,5. Então, aqui terei exatamente este valor, ok? Aqui está representado em notação científica, mas é o valor de potência, né, para este cenário. Para dizer o quê? Esses valores todos são obtidos considerando a irradiância deixa eu fechar aqui, considerando a irradiância em 1000 e a temperatura em 25. Por exemplo, se eu alterar agora o valor da irradiância para, vamos dizer assim, 700, ok? E simular, esses valores também vão se alterar, porque a situação meteorológica mudou. Podemos ver a partir daqui, ok? Do mesmo modo, variando a temperatura, né, também os valores na saída serão diferentes, ok? Agora, há quem perguntava como é que vou logo a priori ver ou entender a lógica do MATLAB ou do Simulink. É simples, simplesmente, por exemplo, aqui a nível do painel, se eu quiser ter maior descrição, é só uma questão de clicar no Help, que está aqui, ok? Então, este Help vai mostrar exatamente, ou vai dar informação geral sobre, ok? Por exemplo, em relação às saídas, o que é que faz cada saída, o que é que faz cada entrada. Por exemplo, aqui tem uma descrição, ou temos a modelagem eletrônica do módulo fotovoltaico, ok? E também temos aqui a representação dos pontos que estávamos a fazer menção. A corrente de curto-circuito, a tensão em circuito aberto e o ponto de máxima potência. Então, temos também descrições em termos de equações matemáticas, né? Porque este assunto pode ser interpretado de várias maneiras. Aqui, por exemplo, temos explicação de que a irradiância ela pode ir de 0 até 1000, né? Então cabe ao projetista. A razão pela qual eu modifiquei de 1000 para 700, poderia ser um valor dentro desta mesma faixa, ok? Então, outras informações é só clicar aqui no Help e facilmente vai entender, ok? Como o MATLAB, neste caso, processa a informação, ok? Então, conforme dizia, esta é a primeira parte. Primeiro tínhamos que entender a lógica de como é que o Simulink, né, interpreta os valores, e os próximos passos vão consistir na conexão de um conversor CC, uma fonte chaveada, né? Conforme havia mencionado anteriormente, vamos começar com um boost. Vamos ver diferentes tipos de boost, ok? Então, por hoje vou ficar aqui e pela atenção disponibilizada, muito obrigado. Até a próxima aula. Não esqueça de dar aquele like para dar força a este trabalho. Tchau.